Eu já tentei gravar esse vídeo antes, não me deu um resultado bom, e eu estou quebrando completamente minha grade de vídeos para fazer um vídeo resposta ao canal da Haru. Não tenho nada contra o canal dela, está longe de ser um dos piores canais do YouTube, é um canal bom, mas não me interessa o conteúdo dela, mas é um conteúdo bom, confesso. Não tenho nada contra o canal dela, não tenho nada contra ela em pessoa, só que recentemente ela fez um vídeo que ela pegou uma notícia de um blog bem tendencioso, pelo que pouco deu pra ver, que começa a falar do machismo em animes. E aí a autora do blog falou que eu comecei a assistir alguns animes e fiquei horrorizada, espantada, aterrorizada com a quantidade de machismo em animes. E a Haru, que fez um vídeo resposta, ela disse que ela concorda com isso. Ela falou mais coisas, mas eu vou ir replicando os argumentos dela conforme vai passando o vídeo. Eu não estou aqui para discutir nada de feminismo, essas coisas. Eu quero dizer que deixa esse assunto de lado de uma mídia de entretenimento. Por exemplo, ela reclamou bastante de Nanatsu no Taizai. Ela chegou e falou que ela gostou de Nanatsu no Taizai, mas tem algumas cenas que, sabe, Nanatsu no Taizai tem um protagonista que é o Meliodas. A companheira dele se chama Elizabeth. E esse Meliodas, toda vez que ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa com a Elizabeth, ele vai, ele faz, ele pega nos peitos dela. E ela reclamou que, isso daí não representa, isso daí não é condizente com a realidade. Ela chega até e fala que parece que essas cenas são feitas como se fosse engraçada, como se fosse ordinário. Ordinário com certeza não é, isso não acontece na vida normal. Pelo menos não na minha vida normal. Imagino que também não na sua. Mas também é pra ser levado como comédia. E quem diria que a cena com intenção de comédia, na verdade, desde o princípio é uma cena com intenção de comédia. É pra você rir da cena. Se fosse o contrário, se fosse Elizabeth fazendo coisas indecentes com Meliodas, eu ia rir da mesma maneira. Eu dei risada, não tenho problema com isso. É feito com a intenção de rir. O assunto, essas cenas não são para ser levadas a sério de maneira nenhuma. Não está dizendo nada, não tem nenhuma segunda intenção. É apenas uma cena para comédia. E o autor pode fazer uma comédia como ele quer. Eu acho que tem que dar liberdade para o autor. Eu acho que assim, esse negócio de que ela faz diversas vezes no vídeo, ela até se contradiz. Nós não podemos generalizar todos os animes. Daí um minuto depois ela fala que diz, esses animes são machistas. Ela se contradiz diversas vezes no vídeo, mas isso não vem ao caso. O autor, a gente tem que dar liberdade para os autores fazerem o que eles querem. Pode sair resultados bons, podem sair resultados ruins. Não, isso não vem na questão, porque tudo pode sair bom ou ruim. Essa não é a questão. A questão tem que dar liberdade para os caras fazerem o que eles querem. Existem diversos gêneros de animes, diversos gêneros que atendem diversos públicos. Tem animes que tem incesto, e tem muita gente que reclama de incesto, que o incesto é indecente. E eu já assisti alguns animes de incesto. Um deles que eu assisti foi aquele Lately My Sister's Getting Unusual, algo assim, que não é um anime bom, mas eu até que curti, e tem incesto. É algo completamente decente aquele anime, é um gênero, você não pode querer excluir gêneros. Os gêneros servem para atender alguma coisa. Senão isso vira que nem a indústria dos games. A indústria dos animes é uma das poucas que não tem medo de fazer gêneros diferentes. E ela chega e fala em um momento que tem que criticar os animes por isso. A gente tem que criticar os animes por não representarem a gente bem, porque daí eles vão tirar desses aspectos. Tirando o fato que os animes que ela deu de exemplo não são machistas, porque o machismo, entre aspas, é levado pelo lado da comédia, a gente não pode criticar algo pelo que se propõe a fazer. Dragon Ball se propõe a ser um anime de luta e de comédia. A gente não pode criticar Dragon Ball porque, sei lá, a história é muito simples, quando Dragon Ball não se leva a história muito a sério. Ao mesmo tempo que, se uma história ela tem um elemento e esse elemento é colocado de uma maneira ruim, implementado de uma maneira ruim, meio que feito pela metade, aí sim a gente pode criticar. Você tem um anime de comédia, e aí de repente nesse anime de comédia tem elementos sci-fi. E esses elementos sci-fi são pessimamente colocados, não fazem sentido nenhum, não acrescentem nada, são horríveis e só distraem da obra. Aí sim a gente pode criticar porque foram elementos mal implementados.
Mas se fosse o contrário, se fosse um anime de comédia, a gente não pode criticar um anime de comédia porque, não sei, esse anime de comédia tem que ter elementos sci-fi. E não tem nada a ver, os japoneses são machistas. Cara, eu tô cagando pra isso. Você tá simplesmente sendo preconceito, tendo uma certa razão ou não deixa de ser um preconceito. E eu acho que preconceito é algo ruim, porque preconceito faz com que a gente deixe de experimentar certas coisas. Sim, deixe de experimentar certas coisas. E preconceito, eu acho que preconceito é meio que inimigo de variedade de gêneros. Quanto mais preconceito as pessoas tiverem, menos gêneros tendem a existir, porque mais gêneros tendem a ser criticados. E outra coisa, as pessoas hoje em dia esquecem de rir de si mesmo, é incrível isso. Cara, você pega os americanos, quando aparece uma dublagem japonesa que tem um americano, ou um anime que tem um americano sendo mal representado, entre aspas, sabe o que eles fazem? Eles fazem vídeo no YouTube gozando da cara do anime, tirando sarro. Os caras se divertem, eles estão nem aí. Eles não ficam nessa frescura. Que é frescura? De, esse anime não me representa. É a mesma coisa que eu jogar Super Mario e chegar e ver o Mario dizendo Mamma Mia. E aí eu falar, não, isso daqui é um estereótipo de italiano, esse jogo não me representa. O que tem uma coisa a ver com isso? Entretenimento não é feito para te representar, não tem nada a ver com isso. Isso não é um documentário. Se você quer algo que te representa, assista um documentário. E animes não são documentários, a menos que tenha um anime como, sei lá, tem aquilo lá, o Tapa no Vídeo, que de certa forma é um documentário. Aí sim, mas se for pegar outros animes, se você for pegar Naruto não tem nada a ver com representação de ninja. Meu Deus, os ninjas faziam magia. Esses elementos são implementados pela questão de diversão, pela questão de entretenimento, pela questão de imersão, não para serem algo como uma crítica social, a menos que o anime esteja querendo fazer uma crítica social, mas a maioria dos animes não estão querendo fazer uma crítica social. Então vamos medir nossas críticas. A gente tem que saber o que a gente quer criticar, a gente tem que saber se é justo criticar aquilo ou não, porque tem motivos que se tornam justos de criticar uma certa obra, tem motivos que não são justos criticar uma certa obra. Como eu falei, você não pode cobrar você tem que criticar as obras de uma maneira justa, se faz sentido criticar elas, e se essas obras se propõem a fazer aquilo que você está criticando, e se essas coisas que elas estão se propondo a fazer estão sendo feitas de maneira ruim, aí você pode criticar. Você tem que levar coisas que são feitas por humor, pela comédia mesmo, sabe? Não tentar se ofender facilmente, até porque tem uma teoria que eu concordo bastante, é que humor sempre ofende alguém. Não existe humor sem ofensa, de certa forma. Então as pessoas têm que entender isso, rir de si mesmos. E ela chega lá no final do vídeo e começa a falar que eu só apresento animes, só recomendo animes pra vocês que me representam. Não! Tipo, se você tá fazendo isso, você honestamente está... Tá certo que a intenção do vídeo dela foi outra. Tipo, o que ela quis dizer no vídeo é que eu não recomendo animes que eu considero machistas, entre aspas. Tá certo que a intenção dela foi essa, mas essa é uma frase muito ambígua que daria pra levar em diversos sentidos, tipo, num sentido muito amplo. E esse sentido mais amplo seria algo como: todos os animes que não me representam de uma forma ou outra, seja por machismo, seja por qualquer outro detalhe, seja lá qual for, se esses animes não me representam, eu não recomendo eles. É como se você estivesse dizendo que se tem um gênero de anime que tem incesto, esse gênero não me representa, sabe? E logo não posso dizer que esse anime é bom porque esse anime não me representa. Tem um público para animes de incesto. Bom, você goste ou não desses animes, você goste ou não desse público, tem um público. Você não pode simplesmente dizer que esse gênero é ruim, esse gênero inteiro é feito de animes ruins, só porque não te representa, entre aspas. Tem gêneros incrivelmente bizarros por aí
de animes. Animes têm uma quantidade enorme de gêneros e cada gênero tem um anime bom, respectivo, e a gente não pode simplesmente dizer que todos esses gêneros são ruins porque não representam a gente. Até porque, se for pensar, nenhum anime representa a gente mesmo, nenhum anime. Então vamos tentar parar de criticar os animes por algo que eles se propõem a fazer e fazem de maneira boa. Só que não, como não agrada a você, você está criticando e negligenciando todo este gênero.